A outra é o seguinte, eu queria falar sobre o método científico. Beleza. E a fé. Que Sim. é uma coisa abstrata e tal, que às vezes não entra, não casa, né? Parece que são polos opostos, eles brigam. Exatamente. E eu acho tão fascinante isso, sabe? Porque são faces da cognição, porque como a imaginação, como a lógica, como a filosofia, né? A própria arte, que agora, graças a Deus, entrou no Steam. Entrou no Steam, isso mesmo. Então, a minha questão é, meu palpite é que um dia o F de Faith vai entrar também? Vai entrar também. Aí, ó. Esse é meu palpite. Acho que ainda precisa de mais namoro para esse casamento. Alguns anos aí, talvez nem esteja vivo. Mas eu acho que vai. Porque não tem como negar que é uma área da cognição difícil de explicar ou justificar através do método científico, né? Mas me fascina dar essa tentada, manja? Não, com certeza. Não, cara, isso aí tem umas coisas muito engraçadas, né? Por exemplo, tem a teoria do início do universo, que a gente chama de teoria do Big Bang, né? Que é a mais aceita. A gente não sabe se foi desse jeito, mas é talvez a que a gente tem mais evidências. Ela foi proposta por um grande padre, entendeu? Jorge Lamatre, entendeu? O cara era padre. Mas ele propôs do nada ou ele era um cientista também, um pesquisador? Ele era um pesquisador também, entendeu? E isso foi no século passado, né? Foi no 1950, uma coisa assim, que ele chegou a propor isso aí. Mas para você ver que tem um dos principais observatórios do mundo... É no Vaticano. É o do Vaticano, cara. Entendeu? Dizem que o telescópio do Vaticano tem um apelido de Lúcifer. Eu acho que tem mesmo. Eu não sei se é lenda. Não, eu acho que é isso mesmo. Não é? Mas aí não tá. Mas aí é mais vamos dizer assim, um apelido, pode ser um cachorro. Podia ser qualquer coisa, não tem nada a ver. Mas, assim, E tem muita pessoa que é pesquisador, assim, eu particularmente sou ateu, entendeu? Mas não... Eu já falei, cara, não tem problema nenhum, convivo com todo mundo, tá tranquilo. E tem grandes pesquisadores que são também grandes religiosos e dessa área, e são padres, e são... O meu orientador de mestrado e doutorado, ele nada mais é do que monge budista, cara. É mesmo? Exatamente. Meu orientador monge budista. Ele ainda é? Ele ainda é. Lá da Unicamp? Lá da Unicamp. Agora ele não tá mais na Unicamp, mas ele... Durante o meu doutorado, ele foi lá ele é um budismo mais ocidental, que ele fala, e ele foi lá na Inglaterra fazer toda a parte dele e virou monge, mudou de nome e tudo. Uau, qual é o nome dele hoje? Monge Geddon. Monge Geddon, que legal, cara. Um salve. Aí Armando é o nome Mas dele. Você tá vendo? O nome... Você vê, o seu orientador, né? Exato. Nós não estamos falando de um cara que simplesmente diz que segue uma religião. Claro. Não, ele é... Da auto-hierarquia de um determinado pensamento... Não, ele é um grande pesquisador na área dele. Sim. Assim, grande, cara. Aliás, um dos pioneiros no Brasil e tudo e tal. Estudou com os caras no mundo inteiro e não é que virou qualquer coisa, ele virou monge e budista ainda. Que o budismo tem todo aquele negócio de você, né, voltar como, né... E aquela coisa, né, de você morre, mas depois você volta como um outro ser. É a lei do karma. Então, que talvez seja algo muito mais contracientífico do que até uma religião católica, que basicamente ali, cara, dependendo da linha ali, não tem tanto absurdo científico, eu tô falando. Não, o cara reviveu o morto, andou na água. Absurdo tem. Não, tem, mas igual o budismo... Eu acho que a fé tem isso. Tem. Esse absurdismo quase imaginativo de aquilo virar uma consciência real, né? E essa consciência, a realidade dessa consciência é que é o grande debate. Porque, tipo assim, você pode falar assim, olha, eu não acredito em nada, mas se quiser acreditar nessas loucuras, né? Como um cara andar na água, mas esses que acreditam, que também é discutível se era uma metáfora, porque alguns estudiosos, até grandes religiosos, acreditam que são alegorias também. São histórias... Era tudo figurativo ali, para até um jeito mais fácil de você passar aquela mensagem, né? Exato. Que hoje em dia já não é uma mensagem fácil de passar, imagina antigamente, né?
Então Pois eles é. apelaram para essas coisas figurativas e tudo. Então, essa mas linguagem, né? há quem acredite que não. Que não, que é Realmente andou. exatamente. E o que é contestável, que eu acho, é qual é esse limite onde a realidade, ela realmente a gente só vai validar se passar pela observação científica. Se não passar por essa observação da lógica e do processo do método científico, a gente não valida como real. A gente valida como absurdo. A gente, no campo do absurdo, tem o campo do mistério. É desconhecido para mim, para você Mas e aí para... eu acho que nem é assim, cara. É? Eu acho que não. Eu acho que, assim, porque uma coisa. Porque, assim, eu acho que tem uma coisa é você querer dar um aval científico para uma determinada coisa. Certo. Aí, tudo bem dela ter que passar pelo Claro. método, testar as Claro. hipóteses, observação e tudo. Isso é um lado. O outro lado de uma coisa ser. E aí eu acho que é muito individual, de uma coisa ser real para você, eu acho que assim, não necessariamente ela precisa passar pela metodologia científica, entendeu? Porque nem tudo é tão científico assim também, não, entendeu? Ah, Nem tá. tudo é tão científico assim. E nem tudo é tão, né? E para cada pessoa, você tem o individualismo da pessoa e tudo. Então, assim, a pessoa acreditar naquele negócio. O que eu acho é assim, cara, até o ponto que não faz mal para a pessoa e que ela não se deixa, principalmente, ser enganada, eu acho, cara, que é tranquilo seguir e gostar. E se você acha que aquilo é uma coisa que te faz bem, se a pessoa se sente bem com aquilo, porque quem sou eu para chegar e falar, cara, você se sente bem com um negócio que não é nada científico, mas não tem nada a ver ser científico ou não, Sim. entendeu? Sim. Não tem isso. Se adequa para a realidade dela, Exatamente. se faz sentido ali, né? Exatamente. Porque o sentido não precisa necessariamente ser o sentido da lógica. Não precisa ser o sentido científico. Não precisa ser o nexo. Exatamente. É mais o sentido de orientação mesmo. Se te dá um norte aquilo. Exato. Não é? Exatamente. E agora, o que acontece é que tem coisas que, quando a pessoa tenta levar essas coisas para o lado científico, aí, muito provavelmente, algumas coisas ela não vai conseguir. Pois Entendeu? mas eu acho que a gente está nesse namoro. Qual seria o namoro? O namoro de que algumas coisas nesses dois caminhos de pensamento vão ter que cair. Para convergir em algo que faça, que convirja em algo maior. Manja? Por quê? Por exemplo, tem um ponto que o método científico ele precisa da observação humana, não precisa? É a primeira etapa. Então, é observar. ele depende da observação humana. É observar. Então, nem adianta, todos os outros, eles já vão estar sendo filtrados por uma observação humana que vai estar lendo a realidade. Sim. Né? Mas a realidade que a gente não consegue perceber, então, ela já não consegue passar pelo método. Por exemplo, qualquer evento fora do espaço-tempo já é difícil para observar um ser humano. O cérebro precisa do espaço-tempo para observar. Sim. Então, qualquer evento que aconteça fora do espaço-tempo, a gente já não consegue passar pelo método na primeira etapa. Na primeira etapa já cai ali no método. Então, vamos supor que fora do espaço-tempo, nós estamos falando do mistério, o desconhecido. Suposição, especulação, seja o que for. Né? Sim. A fé, ela entra nessa área aí. Ela entra numa área fora do espaço-tempo. Sim. Entendeu? Por quê? Porque tem um nexo antes do Big Bang, já existia, depois, independente, tem algo que sustenta antes de tudo isso. Como se fosse apenas um conceito. Sim. É só um conceito que não dá para nem pôr em palavras. Né? É como se fosse o silêncio absoluto ali. Não, eu entendi o que você está falando. Como entendeu? a gente não observa, como é que você vai observar colocar essa faixa Entendi. que você não percebe? Mas qual que é o problema? A fé, ela acredita que você existe além da sua percepção. Sim. Então, Exatamente. um religioso, não necessariamente o religioso, mas o espiritualizado, porque não necessariamente uma pessoa que atende uma religião. E aí, em cada religião é né? espiritualizada. Tipo, igual o budista, ele tem a Ele entende entende isso. Ele vê o Exato. seguinte: a gente existe além do que eu posso perceber da realidade. Exatamente. Além do que eu percebo de mim e do que eu percebo de você. E a gente existe até um ponto onde a gente se conecta e a gente é a mesma coisa. A gente se conecta com uma espécie de matriz, essa matriz meio que se divide, né? E a gente é a mesma coisa. Mas a cognição percebe como algo diferente. Sim. Então a ciência,
eu acredito que no futuro o Steam vai ter um F, muito bem-vindo, daqui uns 20 anos. Para colocar ali, né? Para colocar, eu porque entendo o que assim, você tá falando. justamente a observação através da cognição da fé, que é uma cognição que mistura a filosofia e a imaginação, né? Até menos a lógica, mais a imaginação mesmo, porque a capacidade de imaginar primeiro, né? Sim. Tem que ter uma capacidade de imaginar Não, e eu acho uma que situação meio absurda. Então, mas eu acho que muitas coisas e grandes descobertas podem ter até nascido... Não, com certeza nasceram assim. Nasceram do cara imaginar algo... Exato. Como que você vai pensar o Einstein, cara? Em 1905, ele não tinha nada. E ele começou a fazer simplesmente experimentos mentais. Os experimentos que ele fazia eram mentais. Sim. Ele não tinha onde fazer experimento. E a partir dos experimentos mentais que ele foi fazendo, ele foi criando toda uma teoria que hoje, 100 anos depois, a gente comprova várias coisas que ele falou lá atrás, coisas que ele duvidava dele mesmo. Isso aqui é buraco negro. Não, isso aqui não pode nem existir, cara. Hoje a gente já tem até foto. Tá, onda gravitacional. Chegou lá, resolveu. Pô, chegou aqui na onda gravitacional. Não, isso aqui nós nunca vamos detectar. Os caras construíram e detectaram. Então, da onde que veio esse negócio na cara? Então... Pode ser que aí você encontre esse elo aí que você está querendo falar. Que vai chegar que tem um ponto que, que é difícil de descrever em palavras. Por quê? Para eu te descrever algo, eu preciso estar numa linha que você entenda. E óbvio que existe muita divergência no tipo de cognição. Eu acho que o que você está falando é assim, vai ter o lado científico vai ter que ceder um pouco, da fé ceder um pouco para entender onde cada um é ignorante. Exatamente. Onde cada um está sendo ignorante ou não vendo o outro lado, para enxergar dessa maneira mais ampla, né? Sim. Que